Renato, um prazer, foi uma honra para mim receber esse convite do professor Luciano e da RT Thomson Reuters para fazer essa entrevista com o senhor. Em primeiro lugar, o senhor dispensa apresentações, mas para o nosso ouvinte, professor Renato de Mello Jorge Silveira, professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, advogado renomado, autor de obras de referência no Brasil, no exterior, um dos principais juristas da atualidade e, sem sombra de dúvidas, um professor de escola. Então, professor Renato, para iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria inicialmente de colocar uma questão para o senhor em relação a um tema que eu sei que é um tema que lhe é caro, que é dentro da compliance, mais especificamente em relação à criminal compliance. Aliás, eu nem sei se o senhor concorda com essa expressão criminal compliance, se o senhor a vê como uma espécie do gênero compliance. Então, me parece que os estudos penais na compliance, eles se concentram em três temas chaves: a omissão do empresário, a responsabilidade penal da pessoa jurídica e a autorregulação. Fora desses temas, não se fala muito, né, no direito penal. Contudo, nós vemos que outras áreas ainda precisam de um reforço punitivo para atuar. Então, eu gostaria de saber como o senhor vê esse choque. Muito bem. Em primeiro lugar, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado pela convocação de aqui estar com uma das autoras mais renomadas também sobre o tema compliance, que eu tive o prazer de acompanhar na sua carreira acadêmica, só podendo fazer todos os elogios neste momento à doutora Cláudia. Agradecer também à editora Thomson Reuters pelo convite e oportunidade de aqui estar. Na verdade, quando se fala em compliance no direito penal, em primeiro lugar se fala de algo que muitas vezes não se conhece, não é? Eu recordo que até alguns poucos anos atrás tinha-se no Brasil uma enorme dificuldade de se saber exatamente do que se estava a falar. Compliance era um termo muito ligado e restrito ao ambiente empresarial, e mesmo assim o ambiente empresarial em alguns poucos ramos. De uma hora para outra, ou em alguns poucos anos, isto sofre uma completa reviravolta e o compliance, ou para nós o criminal compliance, se torna a palavra da vez. Eu recordo, doutora Cláudia, que em certo momento, numa banca examinadora, estava o candidato a se referir a criminal compliance, até para mostrar uma certa erudição, e um dos examinadores perguntou, mas exatamente sobre que aspecto ele está a falar, como está setorizando isto. E tentei eu trazer em 2 minutos ao pé do ouvido do examinador a atualização, não é, o link de atualização do que o candidato procurava falar e de como estava o estado da arte no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a coisa mudou muito e mudou, me parece que fundamentalmente, em razão de alguns grandes escândalos que foram levados a julgamento no Brasil nos últimos anos. E este já não é um bom indicativo de uma situação que teoricamente devia surgir da dogmática para a prática. O que nós temos é justamente o contrário. É uma leitura judicial de algo que deveria existir, não existe e, portanto, dando-se e perfazendo-se uma reprimenda. Então, em primeiro lugar, me parece que as colocações da noção genérica ainda de compliance no direito penal surgem de uma forma equivocada. Talvez por esse surgimento, até de uma forma equivocada, tenha se dado muito mais rápido o seu desenrolar na nossa realidade do que seria comumente de se esperar. Mas fato é que tivemos aí um nascedouro um pouco equivocado. A
ideia ou a aproximação do compliance no direito penal é algo totalmente novidadeiro? Não, não é. Nós temos algumas situações, digamos assim, que fazem nascer a preocupação já desde o fim dos anos 90. Não é? Leis relacionadas ao sistema bancário, leis relacionadas a uma situação de controle, fundamentalmente, de lavagem de dinheiro, de prevenção à lavagem de dinheiro, já mais ou menos tateavam o problema, desenhavam, ainda que em termos bastante rupestres, a noção. Isso só vai se desenvolver ainda mais aos longos anos que se passam, mas fundamentalmente a partir de 2012, 2013, nós temos um avançar muito grande da questão. Eu diria a você que talvez o marco que faz eclodir a grande preocupação no Brasil, ao contrário de outros países, como dizia eu, foi o julgamento do Mensalão. A Ação Penal 470 deu um novo contorno à questão e fez despertar nos penalistas, mesmo penalistas mais clássicos, uma luz de preocupação sobre isso. A sequência surge toda uma preocupação do compliance ligada à noção de corrupção e a questão se avumula cada vez mais e acaba despontando nas noções de compliance ou de criminal compliance com o tripé fundamental que você menciona sobre autorregulação, sobre pessoa jurídica e sobre a própria omissão do empresário. Muito bem. Feito essa primeira vista de olhos do problema, eu diria a você que a preocupação criminal, a preocupação penal do compliance me incomoda por esse seu nascedouro. Mas ela é importante, sem dúvida nenhuma ela é importante, mais ainda por um seu aspecto preventivo. O aspecto repressivo que eu tratarei a seguir é de importância sem dúvida, mas me parece em alguns momentos pode assumir um caráter simbólico bastante deletério. Vamos lá. O criminal compliance pode ser visto como uma estruturação própria? Acho que sim, mesmo que no Brasil o seu tripé fundamental, que você mencionou, seja um pouco claudicante. E por quê? Porque, por uma própria disposição constitucional ou uma leitura de disposição constitucional, nós temos uma restrição bastante significativa em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nós poderíamos falar que eu teria uma efetividade desse tripé fundamental, responsabilidade penal da pessoa jurídica, autorregulação e omissão, no âmbito ambiental. Que é muito restrito. Que é muito restrito. E veja como o mundo este âmbito restrito que seja, ganha uma importância absolutamente significativa nos últimos 2 anos, com acidentes muito significativos que se deram em Minas Gerais, notadamente caso Mariana, caso Brumadinho. Sem dúvida nenhuma, os aspectos e as noções de uma compliance ambiental vão ser resgatados e trazidos à tona nos respectivos julgamentos dos desastres ambientais acontecidos naquele estado. Mas, de qualquer forma, eu não posso deixar de evidenciar que esta é uma situação diferencial do que nós temos, por exemplo, em diversos outros países da Europa, aonde as noções, as percepções, as visualizações de uma responsabilidade penal da pessoa jurídica são muito mais amplas e elásticas. No Brasil, ainda que eu tenha toda uma dificuldade de saber se eu tenho uma responsabilidade penal da pessoa jurídica mascarada de uma responsabilidade civil, etc., separemos as coisas. Sim. De modo geral, eu tenho uma situação um pouco claudicante nesse aspecto. Curiosamente, apesar de ter essa situação claudicante nesse aspecto, isto vai fazer reforçar, até pelo deslocamento do foco à pessoa física,
da pessoa física, do empresário, do dirigente empresarial, dos responsáveis pela empresa, eu vou ter um deslocar de percepção de responsabilidade para esses indivíduos. E as atuações, ou melhor, as não atuações, as omissões destes indivíduos, destes camaradas, nos seus focos de poder, nos seus focos de atuação, vão ser analisadas, percebidas e avaliadas judicialmente. Ganhando, e aí também transmudando por completo o direito penal, transformando um direito penal, notadamente da sua conduta ativa para uma conduta omissiva, transmudando o foco de um direito penal de ação para um direito penal de omissão e, por consequente, abrindo, não é, a possibilidade de um leque repressivo muito maior. E este é um foco também de preocupação. Mas, sem dúvida nenhuma, a ideia de uma responsabilidade, digamos, lato sensu da empresa, quer por uma sua pretensa autorregulação, autogestão, ainda que uma autorregulação regulada, como preferem alguns, como você trabalha tão bem no seu trabalho doutoral, quer com alguma sorte de responsabilidade à empresa, quer ainda só com o foco direcionado ao empresário, nós temos aqui um novo e amplíssimo campo. Não à toa, um querido antigo seu professor, reitor da Universidade de Castilla-La Mancha em Espanha, professor Arroyo Zapatero, chega a dizer que nós temos quase que formatado nesse cenário, que também na Europa pode ser desenhado nos últimos 10 anos, nós temos um novo direito penal da era compliance. Talvez esse seja o grande desafio para o trabalho do direito penal. No Brasil ainda mais, porque se esse tripé não é tão firme quanto é em outros países, nós temos que tentar equilibrar algumas pernas mais frágeis. E que isto se mostra extremamente difícil, isto se mostra com uma dificuldade dogmática a se amparar em outros cantos, em outros meios, para poder dar uma resposta minimamente segura a um direito penal empresarial ainda nascente no Brasil. Me parece que, seguindo a sua linha de raciocínio, essa sua preocupação com a repressão, com a ampliação da repressão, ela não vai ao encontro da ideia de se estabelecer de fato uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, não apenas, né, como nós temos aqui para os crimes ambientais, mas abrindo então o leque, como nós vemos em várias legislações europeias, como você mesmo mencionou. Veja, essa preocupação surge também a mim já de alguns anos, quando desde a lei anticorrupção começa a ser traçada a ideia de uma responsabilidade objetiva das empresas para situações de corrupção percebidas interna corporis as mesmas. Naquele momento, dizia eu e alguns outros penalistas muito mais importantes do que eu, que isso poderia representar de algum modo um clamor próximo futuro, estamos falando de alguns poucos anos atrás, um clamor próximo futuro para que fosse de fato e de direito instituída uma responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil, porque com isso eu poderia ao menos e de forma mínima ter a possibilidade de defensiva das empresas. Porque, a bem da verdade, hoje, como se encontra a questão, eu tenho uma responsabilidade objetiva, uma responsabilidade sem culpa, uma responsabilidade taxativa às mesmas. Me parece que até numa leitura um pouco mais ampliada do próprio capítulo da relação do artigo 170, artigo 173 da Constituição Federal, eu poderia ter a possibilidade de ampliar o conceito de responsabilidade penal da pessoa jurídica para além da questão ambiental. E acho que este vai ser um trabalho próximo futuro nosso. E nesse sentido,
eu recordo a você uma questão interessante. Nos anos 90, falando antes do advento da Lei 9.603, a Lei dos Crimes Ambientais, muito incipiente era a discussão se poderia haver ou não uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu me lembro da defesa de tese de doutorado do professor Salomão Shekhayra, aonde ele traçava as questões a legitimar uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, muito focado numa lei francesa e em algumas discussões dos primados dos anos 90. Isto muda radicalmente aos dias de hoje. Passados 20 e poucos anos, a discussão é muito mais focada na defesa da empresa, como se deve estabelecer a sua repressão. Ou seja, curiosamente eu passo do momento de crítica da empresa para um momento de defesa da empresa. A noção do que eu tinha de pessoa jurídica há 20 anos atrás contava-se nos dedos de uma mão os trabalhos de maior peso. Hoje em dia eu tenho dezenas e dezenas de trabalhos. Eu tenho questões importantíssimas sendo destacadas, com exemplos estrangeiros de peso, e não com questões mais abstratas e hipotéticas. Me parece, portanto, que a responsabilidade da pessoa jurídica é o novo passo a ser dado para a devida e correta implementação do compliance também no Brasil. Sim. Essa colocação a respeito da defesa, né, da empresa me fez propor uma segunda pergunta aqui ao professor. Eu gostaria de ouvi-lo falar um pouco sobre o artigo 15 da Lei 13.964, agora de dezembro de 2019, a legislação que alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, algumas leis esparsas, enfim, uma mudança, uma modificação grande no nosso ordenamento. Mas ela passou também a detalhar um mecanismo de denúncia sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao poder público. Nós sabemos que as investigações internas no campo empresarial, elas constituem um importante vetor, né, dentro da compliance, da estruturação de um programa de compliance. Recentemente também, o Conselho Federal da OAB, e isso eu faço referência ao provimento 188 de 2018, do final de 2018, regulamenta a investigação defensiva. Então, o que eu queria propor, qual o panorama que eu gostaria de ouvi-lo? Em primeiro lugar, as investigações internas no campo empresarial. Depois, a investigação defensiva para o advogado. E agora, finalmente, né, com um projeto recém-aprovado, essa previsão da proteção ao denunciante. O que o senhor me fala sobre esse panorama? Eu queria lembrar, inicialmente, a você que é bastante curioso, e aí a curiosidade não é nossa em termos nacionais ou tupiniquins, a curiosidade é do direito penal estruturado nestes últimos anos. Global, né? Global de modo geral, com esta índole globalizante tardia, porque a globalização que se inicia ali nos fins dos anos 90 tem toda uma metamorfose e chega a este ano de 2020 completamente diferente, até em termos de saúde pública, tendo até em vista a nossa pandemia, ou o estado pandêmico atual. Mas não deixa de ser curioso que, lembrando o tripé que você menciona, que seria o tripé dirigente, digamos assim, da compliance, ou do criminal compliance, responsabilidade penal da pessoa jurídica, autorregulação e responsabilidade omissiva do empresário, eu tenho um deslocamento ao estabelecer
este tripé, um deslocamento de importância também em relação à apuração dos desvios e dos malfeitos ao âmbito empresarial. Ou seja, esta autorregulação, em termos também, transfere a identificação dos problemas para esta órbita. E isso não deixa de ser alguma coisa que se inicia muito tempo antes, numa certa noção de privatização do próprio direito penal. O direito penal assume este encargo em vários momentos de formas diversas. O processo penal sente isso significativamente com uma flexibilização da obrigatoriedade da ação penal, com a possibilidade de uma justiça penal negociada, com a possibilidade de negócios jurídicos, de oportunidade de negócios jurídicos também penais, e por assim dizer. Quando se fala das noções relativas a essa transferência, quando se fala nas noções que o projeto original da lei posta no ano passado, ao identificar um pacote anticrime, dizia sobre o delator do bem, se imaginava justamente um pouco disso. Todas as críticas elaboradas, digo a você, nos anos 90, quanto às primeiras feições e desenhos do chamado delator, são um pouco também transformadas. São transformadas na medida em que esse delator começa com um foco muito estreito, as situações de sequestro serem alteradas, modificadas, ampliadas. Isto se acaba por mostrar como um colaborador, e nesse sentido, no meio dessas mudanças todas, recordo de um querido colega nosso, colega seu também, professor Ramon Ragues, que começa a estudar por volta do final de 2009, 2010, a ideia do whistleblower, a ideia do agente interno da empresa que tende a fazer uma identificação dos delitos. E isso se enquadra nesta privatização da investigação, nessa privatização do direito penal, aonde a empresa que é encarregada de questões preventivas ao delito, questões de identificação do delito, questões de estabelecimento de canais de informação e canais de denúncia, como que alguém, interna corporis, como que um intraneus da empresa vai poder denunciar o que ele identifica de errado. Isto me parece que vai passar por uma série de problemas ainda de acomodação no Brasil, porque isto estaria um pouco distante da ideia de uma investigação, qual propõe o Conselho Federal da Ordem, porque isto está fora do âmbito da própria gestão do advogado, está no âmbito empresarial, que, obedecendo um programa que pode ser melhor ou pior, vai estabelecer uma série de critérios para se dar. E a minha grande preocupação é que programas não idealmente pensados ou estruturados acabem por violar justamente direitos individuais do acusador ou do acusado. E isso pode acabar por gerar estragos ainda maiores para a própria empresa, que a princípio teria boas intenções ao traçar uma investigação com base em informações intestinais da mesma. E a respeito do denunciante, da administração pública, propriamente dito, da possibilidade da União, do Estado? Me parece que isso é um passo importante, e eu só recordo a você que isto também deve ter alguma sorte de dificuldades para ser implementado. Sim. Por quê? Porque a nossa administração pública tem particularidades muito sensíveis, e eu devo guarnecer
a estrutura da administração pública, a fim de que não exista uma saraivada de denúncias irreais. Sim. E de motivação política. Sim. Porque no momento, inclusive, isso precisa ser destacado, no momento em que se vive, não só no Brasil, mas como em vários lugares do mundo, uma franca oposição de ideologias, isto pode ser transplantado para um ambiente de denúncias e criar um clima de completa desordem dentro da administração. Isso deve ser evitado, então a implementação destes canais deve ser feita com uma estreita responsabilidade. Perfeito. Professor, me permita agora, peço aqui Vênia para fazer uma questão um pouco mais provocativa. O senhor foi uma das primeiras pessoas a escrever aqui no Brasil sobre Bitcoin. E como penalista, como professor de direito penal, né, o seu viés, o seu enfoque foi penal. E eu queria colocar uma questão para o senhor. O tema do Bitcoin, isso no campo fenomênico, ele não se situa ou ele não está distante, um pouco mais distante dos limites do direito penal? Vejam que as questões que se destacam quando se fala em Bitcoin, elas não são mais tecnológicas, os entraves tecnológicos, os entraves econômicos, eles não se sobrepõem à área penal? Eu diria para você o seguinte: sim e não. Em primeiro lugar, eu agradeço ao elogio a curiosidade que eu nutri pela questão das criptomoedas, de modo geral, Bitcoin em particular, e explico que, na verdade, isto surge por um momento em que estava eu a analisar alguns cenários e me pareceu que a noção de criptomoeda podia ser uma válvula de escape ao controle estatal, às amarras de controle estatal e também de autorregulação de tantos negócios. Né? Eu lembro, por exemplo, a você que é bem verdade que as criptomoedas, de modo geral, são dispostas num ambiente de mistério. Uma boa parte da população entende aquilo como algo não entende. Misterioso, curioso e que, por estas características, em relação a essas, paira uma dúvida. Sim. Uma dúvida de legitimidade, de legalidade, de segurança. Não raro se diz o seguinte: mas como é que eu posso aceitar comprar uma moeda que não tem um lastro estatal? Estes problemas existem e podemos tratar deles também. Mas eu tenho para mim que existem problemas penais que se descolam da natureza das criptomoedas. Problemas, por exemplo, que vão ser vistos em relação à utilização destas criptomoedas. Veja, eu em algum estudo sugeri que as criptomoedas podem ser vistas, o tratamento penal em relação às criptomoedas, melhor dizendo, pode ser visto em 3 gerações distintas. Uma primeira geração que já foi superada, que poderia indagar se aquela seria uma moeda real, se aquilo não era um simulacro de moeda, se aquilo era uma falsificação, uma equiparação de dinheiro, alguma outra coisa. Veja que isto aqui não tem muito a ver com a tecnologia. Uma segunda geração, que é, a meu ver, o grande foco de preocupação nosso atual, que é a utilização do pano de fundo das criptomoedas para o ardil, para a fraude. Enredar as pessoas em uma fraude no que se chama na Espanha de esquemas de fraude piramidal ou de estelionato piramidal.
ou seja, eu pego um conhecido esquema Ponzi, aonde eu começo a enganar algumas pessoas e isso eu tenho uma multiplicação exponencial, que temos casos emblemáticos no Brasil. Isso não é novidade para nós. E existe muito antes nós da criptomoeda. Nós temos casos que, passados 20 anos, estão para ser resolvidos, de todos os animais que você possa pensar e imaginar, não é? Dos mais... dos bovinos aos animais com penas. Eu tenho toda a sorte, para não nomear uma ou outra empresa, eu tenho toda a sorte de fraudes a isso ligado. Veja que isso também não é ligado à estrutura tecnológica de mineração ou coisa que vale Bitcoin. E eu tenho uma terceira geração que nós começamos a encontrar. Uma terceira geração que esta sim, ou que para esta sim eu preciso de um conhecimento um pouco mais aquilatado sobre a tecnologia. Uma geração que, para usar um paralelo com o seu tripé fundamental, eu diria que se ampara em outro tripé. Um tripé que poderia ser o que eu vou chamar de um trinômio penal econômico em relação à evasão de divisas, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro. Não necessariamente eu preciso ter os três, mas eu posso ter sequencialmente um ou outro destes tipos penais mencionados. Na verdade, na experiência internacional, a lavagem de dinheiro vai ser o grande momento catalisador dessa terceira geração. Por quê? Porque eu tenho uma situação particular das criptomoedas, que vem a ser o quê? Vem a ser a própria ideia de mais facilidade em relação à ocultação. Eu tenho moedas, e daí eu saio da Bitcoin e poderia ir para outras, em que o anonimato é quase total. Eu tenho algumas moedas que são reconhecidas por bancos centrais europeus como muito suspeitas a prioristicamente de lavagem de capitais. Fora do campo da Bitcoin? Fora do Bitcoin. A Monero, por exemplo, é uma moeda específica que ela é muito blindada. As criptomoedas, na verdade, dentro de um panorama global do mundo, do espaço virtual, elas ocupam um lugar muito escondido. Não é naquele panorama que a gente podia imaginar como se fosse um iceberg, e eu tenho uma ponta aberta da web, eu tenho uma deep web, eu tenho uma dark web, onde as criptomoedas ficam muito escondidas. E algumas ficam muito mais escondidas ainda. Veja que eu vou ter problemas dessa ordem. A lavagem de dinheiro vai ser um problema muito significativo. Como que o direito penal, ou compliance, começa a trabalhar neste campo também? Por exemplo, através da Instrução Normativa 1888, publicada em agosto do ano passado, ou meados do ano passado, em que se estabelece a obrigatoriedade das chamadas exchanges, ou das chamadas dos comerciantes de criptomoedas no Brasil, de estipular listas e cadastros dos seus clientes, para eu poder saber quem está a comprar e quem está a vender criptomoeda. É bem verdade que, dada a característica, e daí a tecnologia supera a realidade, dadas as características das próprias criptos, fica muito difícil eu imaginar que só este registro sirva para algo, porque eu posso comprar em exchanges fora do país, e daí eu burlo o sistema. Mas, de qualquer forma, é um passo a ser dado para uma mínima situação de controle de quem está a vender maiores quantidades. Existem falhas? Existem inúmeras falhas. Isto resolve o problema? Não, isso não resolve o problema. Mas isto se mostra como um passo a ser dado numa tentativa de regulação ou autorregulação
do próprio mercado. Numa situação próxima do que, por exemplo, faz a lei de lavagem de dinheiro nos seus artigos 9, 10, 11 e 12. Professor, dentro ainda da linha da compliance, um importante eixo dos estudos da compliance é aquele que a aproxima dos direitos humanos, destacando a necessidade de que as violações de direitos humanos em campo empresarial seja uma efetiva preocupação para o profissional da compliance, para o pesquisador. Como o senhor situa o tema dos crimes sexuais no ambiente empresarial? Será que nós poderíamos inseri-lo nesse âmbito, então, da tutela dos direitos humanos no campo empresarial ou não? Muito bem, vamos lá. Acho que inicialmente a gente precisaria recordar que, ao ser estipulada uma autorregulação empresarial, cabe e compete à empresa a estipulação de códigos de conduta, de um código de bem viver dentro da própria empresa, não é? As possibilidades e oportunidades que cada pessoa tem de atuação em relação aos próprios empregados. Muito bem, passada esta verdade, seria de se ver que a questão esbarra, sim, num problema sexual. Eu tenho uma preocupação muito grande com o direito penal sexual. Por quê? Porque o direito penal sexual, como você bem sabe, no Brasil acaba por evidenciar uma situação não raro de descompasso com a realidade. O direito penal sexual, na sua estrutura básica, deriva de previsões dos anos 40. Somente nos anos 2000 eu tive alguma sorte de atualização destas previsões. Em 2009 eu findei até por deslocar toda a questão de proteção do bem jurídico de uma questão absolutamente porosa, como seria a questão da moral dos bons costumes, para questões relativas à dignidade penal sexual. Muito bem. Crimes violentos nesta órbita estariam fora, estariam apartados da minha preocupação. Mas, de todo caso, me parece que questões como o assédio sexual ainda poderiam gerar enormes conflitos. Eu não estou a dizer com isso que imagino que o Brasil deva se comportar como seria um espírito vitoriano de ser. O Brasil tem particularidades próprias, tem traquejos sociais bastante peculiares. Só que é de se lembrar que a edificação da pessoa humana, da sua dignidade sexual, há de ser respeitada. E quem deve impor esses limites, numa boa medida, há de ser um código de conduta empresarial que imagine a própria ideia de contatos entre pessoas no âmbito empresarial. Excelente. Professor, antes de encerrarmos, me permita brindar, então, nosso ouvinte com uma pergunta de cunho mais pessoal. Eu gostaria de saber, e também me brindar, que é uma curiosidade minha, eu gostaria de saber quando que o acadêmico Renato Silveira, quando que o jovem advogado Renato Silveira, quando nasceu o interesse pelo direito penal? Essa é uma pergunta curiosa. Eu poderia dividi-la em 3 momentos. Em primeiro lugar, enfim, meus pais eram da área do direito, meus pais estudaram fora do Brasil, no momento em que isso era um pouco mais difícil, estudando justamente o direito penal. Meu pai depois se torna professor da Faculdade de Direito da USP e também magistrado, mas eu não diria que foi esse o passo definitivo. Talvez o passo definitivo tenha sido, de um lado, assistir ainda
enquanto acadêmico, alguns júris de personalidades marcantes, como o próprio saudoso Valdir Troncoso Pérez, que era uma figura absolutamente hipnótica e que cativava a todos, e isto no momento, devo recordar, em que o direito penal era muito menos atrativo do que é hoje. O direito penal era necessariamente um direito penal mais voltado aos crimes violentos, os crimes de sangue. Não se falava então de um direito penal econômico, mas de qualquer forma aquela preocupação com a liberdade das pessoas sempre me cativou. De outra sorte, um trabalho do direito penal, em termos acadêmicos, o trabalho do direito penal em termos de auxiliar ou de compatibilizar a filosofia com toda uma preocupação com o homem, com a liberdade do homem, que enfim é disso que está a se tratar, também acabou por me cativar. E talvez derradeiramente o misticismo das audiências muito focadas ainda no tribunal do júri, porque era o grande mistério de então, talvez tenham chamado muito mais, cativado muito mais o jovem estudante a tentar se aprofundar, quer em termos acadêmicos, quer em termos profissionais, nesse campo. Professor Renato de Mello Jorge Silveira, ouvi-lo é sempre um aprendizado e uma grande satisfação. Muito obrigada. Obrigado.